O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje ouvimos o capítulo 15, o início do capítulo 15 do evangelista João. E o verbo permanecer, ele é quase sempre presente na teologia de João. E hoje Jesus vai usar a parábola da videira. Ele fala isso porque quem ouve está atento aos detalhes e compreende por causa da cultura das vinhas que tinha naquela época. A videira é a planta que dá a uva. Essa videira, se alguém conhece uma vinha, sabe que é com uma espécie de trepadeira que ela se espalha, aquela rama, num garajal que é criado, e essa rama se espalha. A galha da videira só é possível dar uva se ela está ligada à videira verdadeira, a principal, o galho principal. Se ele é arrancado, ele seca. Isso aqui na cultura de Jesus. Mas hoje nós poderíamos transformar para a nossa realidade. Talvez se Jesus estivesse no nosso contexto, ele dissesse, não é? Eu sou a laranjeira e vós sois os ramos, ou seja, para dizer uma planta que é da nossa realidade. Nós bem sabemos que se uma galha é cortada da laranjeira, da goiabeira, se é colocada à parte, ela seca, apodrece e desaparece. Se essa é enxertada na videira ou no caule da planta principal, ela é capaz de dar frutos. Jesus vai usar o exemplo da agricultura para falar da relação do fiel ou relação do povo com Deus. Eu sou a videira verdadeira, ele vai dizer. A planta verdadeira é ele, ou seja, quem dá o nutriente, a seiva principal. Quem cuida é o Pai, porque é o agricultor. E a humanidade inteira são os ramos. Ou seja, só somos capazes de dar frutos, só somos capazes de produzir vida se estivermos ligados à videira verdadeira, que é o Cristo Jesus. Que seiva é essa? A planta dá a seiva, dá o nutriente necessário para as galhas dar flores e frutos. Em Cristo Jesus, isso pode ser traduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é esta seiva que vem nutrir a nossa vida para que possamos dar frutos, e frutos abundantes. Se nós olharmos, os apóstolos começam a entender isso. Nas leituras que vemos escutando dos Atos dos Apóstolos, e hoje, sobretudo, quando ouvimos um dos outros atritos que vai aparecer, quando os fariseus, aqueles que são mais apegados à lei, diz, para que alguém faça sua adesão à comunidade cristã, à comunidade que está nascendo, é necessário que eles cumpram os preceitos antigos, a circuncisão, a observância da lei de Moisés. E é o que Paulo e Barnabé vai levar à discussão. Uns vão dizer o encontro de Jerusalém, outros vão chamar do primeiro concílio, que é em Jerusalém, porque eles devem decidir
Afinal de contas, quem entra para a comunidade deve passar pelos rituais antigos ou não? Nós vamos ver que pelas leituras eles vão decidir que não é preciso, porque eles estavam apegados demais à lei, às normas, aquilo que era imposição, como muitos de nós. Muitos de nós estamos apegados demais à rigidez da lei, às normas, e esquecemos de que o único fio condutor que conduz a nossa vida não são as normas morais, não são os códigos, mas é o amor. Então a comunidade primitiva precisava compreender isso, que só o amor é capaz de ser a regra principal de vida de uma comunidade. Perceba, quando uma comunidade, uma pastoral, um grupo ou um movimento, ele não está ligado pelo fio condutor do amor, mas pelas normas, pelas regras, logo a comunidade se desfaz ou tem grandes atritos. Por quê? Porque cada um vai querer mandar mais do que o outro. Um vai ser mais autoritário do que o outro. Isso não é só entre os leigos, é entre também os padres. Se numa paróquia o padre ele é autoritário, ou seja, usa daquela autoridade, da rigidez das normas, porque tem que ser assim. Claro que nós não entramos naquilo que na teologia moral nós chamamos de rigorismo nem laxismo, são os extremos. Pode fazer tudo como quiser ou não pode fazer nada, tem que ser tudo como eu penso, como eu acho, como o direito canônico diz, isso aqui. A igreja, a comunidade de fé, ela deve ser conduzida pelo espírito do amor. É o amor que rege, que dita a norma da comunidade e não outras qualquer. O amor ilumina qualquer outra regra. Por isso que qualquer norma que é imposta à comunidade, ela deve ser analisada na ótica do amor. E não na ótica de qualquer outro meio, mas na ótica do amor. É o que os apóstolos vão entender. Eles vão dizer, não, quem entra não é mais preciso se circuncidar. Não é preciso observar dessa forma. É necessário cumprir aquele mandamento que Cristo sintetizou tudo no mandamento do amor. O segundo pensamento para o dia de hoje seria a festa que se celebra hoje, em especial. Estou celebrando a memória, porque na comunidade, tem uma comunidade aqui na paróquia que celebra Nossa Senhora de Fátima. É ver a figura de Maria como alguém que está intimamente ligada ao Pai, na imagem do Evangelho de João da videira. Maria só foi capaz de dar frutos, ou fruto por excelência, porque estava ligada à videira verdadeira. Nunca deixou-se desligar. Mesmo no seu silêncio, ela estava sempre ao lado do Filho, que é a videira verdadeira. E ela, como um ramo, esteve sempre ali, unida a Ele. E até hoje é para nós este exemplo. Por isso, hoje, 13 de maio, celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima. Esta devoção que se propagou no mundo inteiro quando Maria aparece a 3 pastorinhos e faz aquelas profecias ou séries de catequese num contexto tão doloroso da humanidade. Quando todo o povo era amedrontado pela Primeira Guerra Mundial, Maria pedindo conversão e oração, pedindo que o mundo se volte novamente para Deus. É o pedido que Maria faz. Às vezes, muitas pessoas pedem a aparição de Nossa Senhora. Eu não vejo que fosse necessário Nossa Senhora aparecer novamente. Porque quando Nossa Senhora apareceu, todas as vezes que a igreja atesta uma aparição de Maria, ela nunca contou uma novidade. As aparições de Nossa Senhora sempre cobram aquilo que o Evangelho, desde o início, anunciou. Conversão, amor fraterno, fraternidade, vida em abundância, equilíbrio nas relações humanas. Veja, Fátima denuncia a violência, a guerra, o pecado. Aparecida denuncia a escravidão. Guadalupe denuncia também a escravidão, a miscigenação e tantas outras realidades. Mas todas as aparições têm um fio condutor: apresentar ao ser humano a esperança. E hoje, celebrar a festa de Nossa Senhora de Fátima deveria ser para nós também este sinal de esperança. Assim como o povo que estava imerso na Primeira Grande Guerra Mundial foi chamado a partir de Fátima, olhar com esperança para um futuro
hoje numa realidade não de guerra de mão armada, mas a guerra contra um vírus, de termos a esperança de que dias melhores virão, a esperança de que uma realidade nova há de ser instaurada e que nós precisamos lutar para que este novo tempo aconteça. Por isso peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a Nossa Senhora, que continue a interceder pelo seu povo, para que, olhando e rogando pela nossa humanidade, nos ajude a vencer esta batalha, que por mais que seja pesada, nós sairemos vencedores, pois conosco está o Senhor da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,